Você já deve ter dito a frase, nada com uma noite bem dormida, me sinto uma outra pessoa. Com certeza você ouviu, né? Agora, quais os benefícios que o sono realmente traz? E a falta de um bom sono prejudica? Bom, quem vai nos ajudar a entender um pouco sobre esse assunto é a médica especialista do sono, a Luciana Palombini, que também é uma bonitinha, olha, deixa eu levantar a mão. Tudo bom, querida? Tudo bem, tudo ótimo. Fique em casa, esteja à vontade, com a camisa do Botafogo, grande clube. Obrigado por ter vindo, viu, querida? Obrigada, Bom, eu tenho tanta pergunta a fazer para você. Começar perguntando o que significa, na verdade, uma noite bem dormida. Existe um limite de horas, por exemplo, para mais ou para menos, para a gente poder mensurar essa história? Hoje, quando a gente fala assim, sono normal e uma noite adequada, implica em uma quantidade adequada e qualidade adequada. Então, tem as duas coisas. Então, quantidade muito importante, a pessoa tem um X de horas necessário. E isso não existe um número fixo para todo mundo, existe uma variabilidade individual. Tem gente com 6 horas fica bem, tem gente com 8 horas fica bem, e isso é determinado geneticamente, então não tem muito como você mudar. Então, a quantidade é importante e a qualidade também. Então, a qualidade significa, a qualidade pode ser prejudicada desde por doenças do sono, doenças médicas, uso de diversas medicações pode alterar o sono, alterações, por exemplo, no ambiente físico, um ruído, um desconforto, aqui em São Paulo, muito barulho. Tudo isso pode deixar o sono com baixa qualidade. Falando nisso, barulho, você viu aí? Bom, continua, desculpa. Então, nisso a qualidade pode ser prejudicada, ou seja, a pessoa não tem todos os estágios do sono necessários para o descanso. Quer dizer que não há como você mensurar o que... As pessoas são universos diferentes. Diferente. Eu, por exemplo, durmo muito pouco, muito pouco. Mas não fico caído, acabado. Então, para você é o normal, mas em geral, a maior parte das pessoas precisa de 7 a 8 horas. Esse é o mais frequente. Quem dera dormisse 8 horas. Eu nem acredito. Se um dia dormir 8 horas, vou soltar foguete, vou fazer... Imagina, nunca. Nunca na minha vida. Agora, por que muita gente não consegue dormir bem? Bom, hoje a gente sabe assim, a prevalência dos distúrbios do sono realmente é alta na população geral, de estudos, né? Então, por exemplo, um dos problemas mais frequentes é a pessoa que não respira bem durante o sono. Significa ronco e, às vezes, apneia do sono, que são as paradas respiratórias. Então, teve estudo aqui em São Paulo e se viu que 32% das pessoas têm apneia do sono. Então, realmente é uma prevalência altíssima de um distúrbio do sono que não era tão bem conhecido, né? A medicina do sono não começou há tanto tempo assim. Então, as coisas mais frequentes é a apneia do sono e a parte da insônia, que é não dormir, né? Não conseguir dormir. Eu tenho uma ilustração em relação à apneia para mostrar. Vamos ver, criançada? Que filme de terror! Não, e o pior é o seguinte, a pessoa que tem apneia, assim, ela não sabe. Geralmente o homem, né, com sobrepeso, meia idade, e ele não sabe, porque ele não acorda durante a noite. Geralmente é a esposa que vê. Mesmo com a apneia? Mesmo com a apneia. Muitas vezes o paciente tem uma apneia gravíssima, dorme às 9 horas... Não, a apneia, às vezes, só superficializa o sono, mas não o suficiente para fazer a pessoa acordar. E a pessoa não sabe. Então, a esposa traz no consultório, doutor, ele ronca e para de respirar. E o marido diz, não, é mentira, eu durmo bem. Porque ele não sabe. Realmente, ele não sabe. Às vezes, a pessoa grava no gravador, a esposa traz o gravador, para ele ver que é verdade. Bom, eu sei que existe uma série de distúrbios que atrapalham o sono. Sim. Eu queria que você elencasse isso para mim. Eu sei que tem a síndrome das pernas inquietas, tem até remédio para isso. Tem. Enfim, apneia que você acabou de falar, insônia. Bom, está no ar. Olha, vamos ver o que é isso aí. Bom, isso aí não tem som, né? Isso aí o que é? Isso é assim, as pernas inquietas, né? Olha que coisa maluca isso aí. Gente, meu filho dormindo andava de bicicleta. Agora não, o cara está grande... O Ronaldo, ele está grande, agora tudo bem. Mas antigamente ele mexia a perna mesmo para valer quando era garotinho. Sim. Olha que coisa doida, meu Deus do céu. Impressionante isso aí, né?
Agora, tem também bruxismo, tem Sim. sonambulismo. Sonambulismo. Tem o livro de distúrbios do sono tem 82 distúrbios do sono. Quantos, Luciano? Então tem os mais, mas existem os mais frequentes, né? Meu Deus. Então, realmente, a apneia e a parte respiratória, que ronco e apneia, e a insônia são os problemas mais frequentes, tanto na clínica do sono como no laboratório de sono. Eu vi outro dia uma história de uma cirurgia que faz, acho que lá em Barcelona, se não me engano, para quem ronca. Há muitos anos se tenta fazer cirurgia para quem ronca. Existem diversas técnicas, né? Isso já faz muito tempo. E a cirurgia, sim, ela é indicada em casos muito específicos, para ter uma resposta boa, né? Então, assim, não é um tratamento geral. A primeira escolha é o uso de alguns equipamentos. Tá, quer dizer que isso é só o último dos últimos. Casos selecionados. Bom, nós temos aqui também uma história de outros estudos que eu estou lendo aqui, que mostra que mais da metade, Sim. Isso é um absurdo, mais da metade da população brasileira não dorme bem. Eu faço parte dessa, acho que faço, eu durmo pouco. Então, o que uma noite mal dormida pode acarretar? Certo. E eu queria que você falasse também dos benefícios de um Sim. sono legal, um bom sono. Então, assim, problemas de sono tem dois tipos de consequência. A curto prazo, ou seja, você dorme mal em 1, 2 noites, no dia seguinte você já está com um nível de alerta prejudicado, então a reação prejudicada, né, não responde bem, se expõe a risco de acidente, alteração cognitiva, que é concentração, memória, humor alterado, né? Então, isso em poucas noites você já tem essas consequências, né? Agora, a questão dos distúrbios do sono também já tem vários estudos a longo prazo, no decorrer dos anos. Então, tanto a falta de sono, que é a privação de sono, que são as pessoas anos dormindo menos do que elas precisam, como alguns distúrbios do sono aumentam o risco principalmente de doença cardiovascular, né, que é a hipertensão, ataque cardíaco e derrame cerebral, e se sabe também hoje muito forte doenças metabólicas. Você está me assustando, Obesidade e diabetes. Então, a longo prazo, se vê que tem um aumento de risco para essas doenças, sim. Meu Deus do céu. Agora, desses que você citou, qual é que tem o maior grau de incidência na nossa população, digo, nos brasileiros? Do distúrbios do sono? Distúrbios do sono. Então, a insônia é uma queixa, e a insônia, por exemplo, não conseguir dormir à noite é um sintoma de pode ser relacionado a diversos problemas, desde um problema psiquiátrico, uma depressão, uma ansiedade, a pessoa usa medicação por um período de estresse. Então, a queixa de insônia é a mais frequente, mas ela é multifatorial, tem diversas causas. Então, a insônia é mais frequente e, em segundo lugar, a gente vê essa parte do ronco e apneia. São os mais frequentes. Agora, existem tratamentos para isso? Existe. Então, assim, por exemplo, o problema respiratório, você tem que avaliar o indivíduo, né? Tem pessoas que, o problema nasal, pessoa que tem rinite, alergia nasal, que nunca trata, porque a pessoa não se dá conta que o nariz é obstruído, né? Então, às vezes, você tratar o nariz, peso, você tem que diminuir os agravantes, então peso é agravante número 1, pessoa que está acima do peso tem que perder. E, às vezes, você tem que usar um aparelho à noite, né? Ou a máscara, que é o CPAP, que a gente chama, que para apneia grave é o tratamento de escolha, e tem também para apneia mais leve uma plaquinha de dentista, que é o aparelho intraoral. Nada a ver com bruxismo? O bruxismo é frequentemente associado à apneia, sim. A gente faz lá no laboratório de sono registro aqui do músculo masseter para avaliar. E o bruxismo ele tem que ser avaliado realmente na área das dentistas, porque ele é associado à alteração aqui da articulação e tal. Mas ele é muito frequentemente associado à apneia. Então você avalia em conjunto. Tá. Agora, existem muitos mitos, né, envolvendo essa história do sono. Um deles é que adormecer é um processo lento, gradual. Até que ponto isso acontece de verdade? Mas todo o mecanismo de sono, como eu falei, varia de pessoa para pessoa, né? Agora, lógico que assim, o cérebro, todo o corpo, o cérebro, tudo para estar em estado de sono, não é de repente, entra tudo na atividade cerebral de sono. Então, realmente, você vendo no registro de atividade cerebral, a pessoa não está mais consciente, mas para até engatar em sono profundo, às vezes demora, assim, a atividade cerebral aumenta um pouquinho, diminui e tal, até entrar em sono, né? Agora, essa parte da pessoa conscientemente esperar e conseguir dormir, isso depende de pessoa para pessoa. Tem pessoa que demora bastante, né? O insone, ele deita na cama, ele fica lá, esperando o sono e ele não vem. E tem pessoa que coloca a cabeça no travesseiro e dorme. Conheço uma pessoa assim, meu pai. É? Eu vou dar um cochilinho já. Pá! É na hora.
Nunca vi isso na Pois minha. é. Que sonho, que coisa linda. Então, geralmente, Eu não consigo. no casal tem a mulher com insônia e o marido com apneia e ronco, que dorme rápido. Então, a esposa tem muita inveja do marido que dorme fácil. Dá briga no consultório. Ai, que divertido. Né? Agora, você tem alguma dica para ter uma noite de sono perfeita, tranquila? Bom, existe assim que a gente chama higiene do sono. São alguns princípios básicos gerais, né? Que sai geralmente na mídia, que é aquela história, por exemplo, horários regulares. O sono é um ritmo biológico, a gente tem um reloginho biológico dentro do cérebro, tudo é ritmo. Então, você manter horários regulares ajuda o ritmo a sincronizar com o resto. Então, por exemplo, a pessoa dormiu mal uma noite, dia seguinte dorme até as 10 da manhã, até as 11 da manhã. Para a pessoa que tem insônia ou tendência, isso aí já vai desregular mais. Então, tem isso, horários regulares. A pessoa que tem tendência à insônia tem que diminuir o nível de estímulo cerebral, porque o cérebro muito estimulado, o sono não entra. Então é aquela coisa, a pessoa que leva notebook, coisas de trabalho, coisas de estresse, televisão muito perto, exercício tarde, preocupações, tudo isso estimula o cérebro e dificulta o início do sono. Então você tem que fazer coisas relaxantes antes, né? E inclui evitar as substâncias estimulantes. Então café, cigarro. A pessoa, não durmo, eu fumo um cigarrinho, toma café até tarde porque está com sono. Então tem que evitar isso. E a pessoa tem que evitar aquela coisa que a pessoa fica esperando o sono na cama. E um livrinho, uma coisinha assim? Então, qualquer coisa que relaxa, eu falo antes, o que relaxa você? Luz baixa, porque luz é universal, estimula todo mundo. Agora, o tipo de leitura, um livrinho e tal, o que relaxa você, desde que tem que diminuir o nível de ativação cerebral. Minha mulher me deu uma caixa, um box de filminhos do mar. Eu vejo os peixinhos, é tão rápido. É verdade, olha que coisa interessante. Sim, o que estimular, o que diminuir o nível de estimulação, o que relaxar, vai ajudar no sono. Então, para alguém pode ser ler a Bíblia ou, sei lá, rezar. Bom, eu tenho acompanhado muito o seu trabalho na mídia, que tem, aliás, tem sido de uma generosidade. Acho que todo mundo tem problema de sono. E eu tenho visto muito esse trabalho que vocês desenvolvem. Acho que nem tudo está perdido, quer dizer, dentro da medicina hoje, com tantos branches, tantos ramos, né, de especialização, esse seu eu tenho muita simpatia por motivos óbvios. Sim. Né? Não, e é uma especialidade, uma parte da medicina que ainda não faz parte do treinamento fundamental das universidades. Então, nem todo médico formado, principalmente o mais antigo, teve isso como formação. Então, ele não valoriza tanto isso. Né? Ronca um pouquinho, o paciente vai no cardiologista, tem hipertensão, tem problema cardíaco, ronca, tem uma apneia. Importantíssimo ele tratar a apneia, mas às vezes não é reconhecido. Luciana, muito obrigado por ter vindo. Olha, quero agradecer a presença dessa médica que me deixou um pouco assustado até a página 2, mas com alternativas até a página 3. A médica especialista do sono, que é a Luciana Palombini, e que é muito bonitinha. Obrigado, viu, querida, por ter vindo. Obrigado, eu.